O casamento misterioso. Há histórias que atravessam o tempo, passam de uma pessoa para outra, de uma geração para outra, e mesmo depois de muitos anos, continuam despertando curiosidade e até um pouco de medo. A história que vou contar hoje era contada por minha avó. E ela dizia que havia escutado tudo de sua própria mãe. Nunca soubemos ao certo se esse acontecimento foi verdadeiro ou se era apenas uma lenda criada pelos antigos para entreter as crianças. Mas vovó contava com tantos detalhes e tanta convicção que quando começava a falar, todos ficavam em silêncio para ouvi-la. Naquele tempo, havia uma banda formada por 4 jovens, 3 moças e um rapaz. Eles tinham entre 17 anos, 20, 18 e 22 anos. Marília era a responsável pelo grupo. A banda apresentava-se em aniversários, casamentos e festas realizadas nos povoados da redondeza. Já estavam ficando bem conhecidos. Os jovens ainda estavam começando a tocar, mas já tocavam muito bem. No primeiro, aos poucos, foram ficando conhecidos e passaram a receber convites de lugares cada vez mais distantes. Certa noite, eles foram contratados para animar a festa de 15 anos de uma jovem chamada Ana Flor. A comemoração foi muito bonita. A casa estava enfeitada, os convidados dançaram e a apresentação da banda recebeu muitos elogios. Quando a festa terminou, os 4 guardaram os seus instrumentos e voltaram para suas casas. Estavam animados, mesmo cansados, pois deu tudo certo. Mas, assim que chegaram em casa, guardaram seus instrumentos e foram descansar. Algum tempo depois, o telefone da casa de Marília tocou. Ela atendeu e ouviu uma voz de uma senhora. Era a senhora Nália. Boa noite. Estou falando com Marília, a responsável pela banda? Sim, sou eu. Quem está falando? A mulher respondeu: você está falando com Natália. Disse apenas que precisava contratar a banda para tocar em um casamento no sábado seguinte, às 9 da noite. Marília estranhou o convite, principalmente porque estava sendo feito em cima da hora. Além disso, o endereço fornecido pela senhora ficava em uma região distante. Nenhum dos integrantes da banda conhecia. Por isso, Marília recusou. Desculpe, dona Nália, mas acredito que não podemos aceitar esse convite. O lugar é muito distante e temos pouco tempo para nos preparar, ensaiar e organizar a viagem. A mulher, porém, insistiu. Não, minha filha, por favor, vocês precisam tocar nesse casamento. A família faz muita questão da presença de vocês. Mas a senhora poderia encontrar outro grupo que more mais perto.
respondeu Marília. Não, tem que ser a banda de vocês. Aquela resposta deixou Marília desconfiada. Havia algo estranho em tanta insistência. A senhora falava com educação, mas sua voz transmitia uma firmeza difícil de explicar. Depois de muitos pedidos, Marília acabou acertando e respondeu: Está bem, nós iremos. Pode passar o endereço? A mulher passou todas as orientações, confirmou o horário da apresentação e encerrou a ligação. No sábado, os 4 jovens se reuniram para ensaiar um pouco e organizar os instrumentos. Depois, seguiram a viagem. No início do caminho, o caminho parecia tranquilo. Depois, a estrada foi ficando cada vez mais estreita, escura e cercada por árvores muito altas. Quanto mais avançavam, mais isolada ficava a região. Já era quase 7 horas da noite quando finalmente encontraram o endereço. Diante deles havia uma casa muito antiga. A construção tinha uma aparência gótica, com janelas altas e paredes escurecidas pelo tempo. Árvores enormes cercavam toda a propriedade. Seus galhos se cruzavam sobre a estrada e escondia parte do telhado. Como a noite já tinha caído, era difícil distinguir todos os detalhes daquele lugar, mas parecia um lugar enorme. A apresentação começava somente às 9 da noite. Portanto, os jovens ainda tinham tempo para preparar os instrumentos e conhecer a família. Ao descerem do carro, porém, perceberam algo inquietante. Embora estivesse diante de uma casa onde aconteceria um casamento, quase não havia lugares do lado de fora iluminado. Também não se ouviam músicas, conversas ou risadas. Marília olhou para os companheiros e perguntou: Será que chegamos no endereço certo? Estou achando tão esquisito. Cadê o pessoal? E antes que alguém respondesse, uma das portas da casa se abriu lentamente. A mesma senhora que havia telefonado apareceu para recebê-la. Sejam bem-vindos. Estamos esperando por vocês. Os jovens entraram e foram conduzidos até um grande salão. O interior da casa era muito diferente da parte externa. Havia grandes lustres, muitas velas, flores e mesas compridas preparadas para os convidados. As pessoas usavam roupas elegantes e conversavam tranquilamente. Durante a cerimônia, tudo transcorreu normalmente. Os noivos fizeram seus votos, os convidados acompanharam em silêncio. E no final, todos aplaudiram. A alegria era intensa. Marília ficou mais tranquila. Talvez aquela sensação ruim tivesse sido provocada apenas pela longa viagem, pela estrada escura e pela aparência antiga da casa. Às 9 horas, a banda começou a tocar. Às primeiras horas, tudo continuou normal.
Os convidados dançavam, conversavam e circulavam pelo salão como quem qualquer outra festa. Entretanto, à medida em que a noite foi avançando, o ambiente começou a mudar. As luzes ficaram mais fracas. As chamas das velas tremularam, mesmo sem haver vento, e as sombras pareciam se movimentar pelas paredes. Algumas risadas estranhas começaram a misturar ao som do instrumento. Marília tentou se concentrar na apresentação, mas percebeu algo se mexendo por baixo do vestido de uma das convidadas. Parecia uma cauda. Ela piscou algumas vezes, imaginando que fosse apenas o tecido da roupa balançando. Porém, quando a mulher se virou, Marília conseguiu enxergar claramente uma longa cauda, ainda por trás do vestido. Assustada, ela passou a observar os outros convidados. Foi então que viu coisas ainda mais estranhas. Algumas pessoas tinham pés semelhantes às patas de uma pantera ou de uma onça. Outras possuíam cascos como se fosse casco de bode ou de cavalo. De cavalo? Havia convidados com mãos muito secas, dedos compridos e unhas enormes. Algumas mãos eram tão grandes que parecia desproporcional ao restante do corpo. Seus rostos continuavam com a aparência humana, mas seus corpos pareciam esconder formas de diferentes animais. O mais assustador era que aquelas criaturas dançavam como se tudo fosse perfeitamente normal. De repente, uma delas virou o rosto em direção à banda. Abriu um sorriso exageradamente grande e soltou uma risada arrepiante. Outras risadas responderam de diferentes lugares no salão. Marília sentiu o corpo inteiro gelar. Sem parar de tocar, aproximou-se discretamente dos companheiros e falou bem baixo: "Não pare a música. Olhe discretamente para os pés dos convidados." O rapaz olhou e ficou pálido. As outras duas jovens passaram a perceber o que estava acontecendo. Naquele momento, os quatro responderam que não estavam animando um casamento comum. A percepção era nítida. Não era só a imaginação de Marília. E o pior, talvez aquelas criaturas já soubessem que a banda havia descoberto a verdade. Mesmo apavorada, Marília entendeu que precisava manter a calma. Os convidados perceberam o medo deles. Talvez não permitisse que saíssem daquela casa. Foi então que a senhora responsável pela contratação se aproximou do palco. Marília aproveitou a oportunidade e respirou fundo e falou com toda a tranquilidade que conseguiu demonstrar. "Natália, nosso horário já terminou. Na verdade, já tocamos 30 minutos além do tempo combinado. Precisamos guardar os instrumentos e seguir viagem de volta." A mulher permaneceu em silêncio por alguns segundos, olhando fixamente para Marília. A jovem sentiu o coração bater com tanta força que teve medo
de que todos pudessem escutá-lo. Finalmente, a senhora abriu um sorriso discreto. Está bem, vocês cumpriram o combinado. Em seguida, retirou um envelope de dentro da bolsa e entregou a Marília. Aqui está o pagamento. Marília agradeceu e segurou firmemente o envelope. Depois, voltou para junto dos companheiros e avisou baixinho. Acabou. Vamos guardar tudo depressa, mas sem demonstrar medo. Os 4 começaram a desmontar os equipamentos. Enquanto guardavam os instrumentos, sentiam que estavam sendo observados. As risadas estranhas continuavam pelo salão e as sombras se movimentavam pelas paredes. Assim que colocaram o último instrumento no carro, despediram-se da senhora. Ninguém falou durante os primeiros minutos. O rapaz que dirigia, o Tiago, com as mãos trêmulas, enquanto as três jovens olhavam para trás, tremendo que alguém estivesse seguindo o veículo. A casa desapareceu entre as árvores. Mesmo assim, eles ainda não se sentiam seguros. A estrada parecia interminável. Nenhum deles sabia se estava seguindo na direção correta. Depois de muito tempo, o dia começou a despontar. Uma claridade fraca apareceu no horizonte. Quando chegaram ao final, naquele caminho estreito, encontraram outra estrada, mas não sabiam qual direção deveriam seguir para alcançar a estrada principal. Foi então que avistaram um senhor caminhando sozinho à beira do caminho. Ele usava roupa simples e carregava um pequeno saco sobre os ombros. Marília pediu que o motorista parasse e perguntou: Bom dia, senhor. Poderia nos dizer como fazemos para chegar à estrada principal? O homem apontou para uma bifurcação mais adiante. Sigam com aquele lado. Não tem erro. Para aquele lado não tem erro. Antes que o carro partisse, ele observou os instrumentos e perguntou: Vocês estão vindo de onde? Marília ficou receosa. Em vez de mencionar a casa ou o casamento, respondeu de maneira vaga: viemos de uma festa, mais ou menos para aquelas bandas. O homem olhou demoradamente para ela, depois seus olhos se voltaram para o envelope, que Marília ainda segurava. Ele balançou lentamente a cabeça, como se já soubesse de tudo. Antes que seguisse seu caminho, fez uma advertência. Minha filha, não abra este envelope agora. Só abra quando chegar em sua casa e abra antes de entrar. Não abra dentro da casa. Marília sentiu um arrepio. Percebeu, todos perceberam que ela ficou assustada. Mas por quê, Senhor? Ele não respondeu. Apenas se afastou pela estrada, sem olhar para trás. Durante o restante do caminho, ninguém teve coragem de abrir o envelope. As palavras daquele desconhecido não saíam da cabeça de Marília. Quando finalmente chegaram à casa, estavam todos felizes porque finalmente estamos em casa. Os 4 desceram do carro
Ainda do lado de fora, Marília segurou o envelope com as mãos trêmulas. Seus companheiros ficaram ao redor, esperando para descobrir o que havia lá dentro. Marília abriu o envelope cuidadosamente. No lugar do dinheiro, havia apenas folhas secas e pedaços de papel velho. Os quatro recuaram assustados. Naquele momento, compreenderam que realmente haviam passado a noite em um lugar que não pertencia ao mundo comum. Também perceberam que o senhor encontrado na estrada sabia mais do que havia contado. Talvez ele já conhecia as histórias sobre aquela casa. Talvez outras pessoas tivessem passado pela mesma experiência. Ou talvez aquele homem tivesse aparecido apenas para protegê-los de alguma coisa ainda pior. Depois daquele dia, a banda nunca mais aceitou uma apresentação sem antes conhecer pessoalmente o contratante e o local da festa. Marília e seus companheiros continuaram tocando por algum tempo, mas jamais esqueceram aquela noite. E sempre que alguém perguntava o que havia acontecido naquele casamento, eles respondiam: há lugares que parecem normais enquanto existe luz, mas quando a noite avança, revelam aquilo que realmente são. Minha avó terminava dizendo que sua mãe jurava que tudo havia acontecido exatamente daquela maneira. Verdade ou lenda, ninguém jamais conseguiu provar. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Quem eram aqueles convidados? O que realmente existia naquela casa? E quem seria o misterioso senhor que apareceu na estrada? Conte nos comentários o que você acredita que aconteceu. E se gostou desta história, inscreva-se no canal Aurora Livre. Deixe seu like, compartilhe com alguém que também gosta de apreciar as histórias antigas, mistérios e lendas que atravessam gerações. Eu quero você na nossa próxima história. Até a próxima história.